Fala aí, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Quem puder deixar seu joinha, galera, ajuda demais. Se inscreva no canal que é totalmente grátis. E uma ótima noite de terça-feira pra você. Uma ótima quarta-feira, que muitos estarão vendo esse vídeo na quarta. E vamos lá, quero falar mais algumas coisas ainda sobre, depois de 24 horas, a derrota para o Corinthians e também sobre o Botafogo, que venceu. Está vencendo nesse momento o Vasco por 2-0, tem um jogador a mais. E eu espero virar meme que o Vasco vira o jogo, mas é bem improvável que isso aconteça, capaz do Botafogo até fazer mais gols. E o Botafogo está abrindo 6 pontos e a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Lembrando aqui, se você quer assistir filmes e séries, galera, chama o TV Torcida no primeiro comentário na descrição, teste na hora, você vai assistir Champions League, Campeonato Inglês, Alemão, Espanhol, todas as grandes ligas do mundo, Campeonato Brasileiro, canais de esportes e muito mais, desenhos aí 24 horas para criançada. E você faz o teste na hora e concorre à camisa do Palestra todos os meses. Isso mesmo, então chama o pessoal lá, informe como é que funciona tudo. O negócio é o seguinte, pessoal, perdemos para o Corinthians por 2-0, inclusive agora há pouco, né, estou gravando esse vídeo à noite na terça-feira, fiz uma live com o Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras, fiz o convite à assessora da Leila que negou, não quis participar. E tá tudo certo, cada um, mas a entrevista foi bem bacana. Se você quiser ver, tá gravado aqui embaixo. Fiz algumas perguntas pro Savério ali para saber as ideias dele e também deixei ele em algumas situações ali mais complicadas, perguntando sobre alguns jogadores. Foi bem bacana. E nesse momento o Botafogo acaba de fazer 3-0 no Vasco, então Botafogo aí mais líder do que nunca. Vou falar já algumas coisas sobre isso. O Palmeiras perdeu ontem para o Corinthians, né? Perdemos de 2-0 e o Botafogo agora abre 6 pontos, faltando 6 rodadas. Então isso significa que para nós alcançarmos o Botafogo tem que perder 2 jogos e o Palmeiras ganhar 2 jogos. Coisa que no atual cenário está complicado, a gente não conseguiu vencer aí 2 jogos seguidos nas últimas rodadas, né? Ganhamos do Juventude, empatamos com o Fortaleza e agora perdemos para o Corinthians e aí a gente abriu essa brecha. O Palmeiras se colocou nessa situação no Campeonato Brasileiro pela própria incompetência, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque senão fica parecendo que tipo, não, mas aí não ganhou porque o Botafogo é bom. Sim, que o Botafogo é bom, vou falar sobre o Botafogo já, só que o Palmeiras teve as oportunidades. O Botafogo empatou com o Grêmio, o Botafogo empatou com o Criciúma nas últimas rodadas, então ali eles perderam 4 pontos. Se o Palmeiras tivesse vencido o Fortaleza, vencido o Corinthians, como é que nós estaríamos no campeonato? Nós estaríamos ali 1 ponto ainda atrás dos caras. Porque nós perdemos para o Corinthians e empatamos com o Fortaleza. Perdemos 5 pontos. Eles estão 6 à nossa frente, nós estaríamos 1 ponto colado ali com um confronto direto para acontecer. Então o Palmeiras não fez acontecer. Por quê? Porque o time está mal treinado pelo Abel Ferreira. Repito, mal treinado. Isso é o ano todo, galera. Tem que se assumir as responsabilidades. Falei pro Savério na live e ele falou a mesma coisa, que ele falou realmente o momento ele não é propício para estar indo para cá, para lá, o time deveria estar mais concentrado e o time não tem concentração. Além do Palmeiras não estar jogando bom futebol, o time do Palmeiras não é confiável. Em que sentido? O Palmeiras entrega os gols. Entrega. Então é um time que se perdeu completamente. É um time que tem dificuldade de colocar a bola para dentro do gol, de fazer os gols e também tem uma dificuldade absurda de não errar. Erra todo momento, é um negócio inacreditável. E o Botafogo é o contrário. O Botafogo teve um 2023 extremamente traumático, que a gente zoou, a gente tirou sarro, eu brinquei tudo, nunca desrespeitei nenhum torcedor, nunca ofendi, mas eu brinquei tudo, isso faz parte do futebol. Agora é a vez dos caras brincarem com a gente. Por quê? Porque o Palmeiras parou no tempo. O Palmeiras se achou maior do que os outros. Eu volto a tocar na tecla do que eu falei ontem na live. O Palmeiras soberbou, o Palmeiras se achou melhor do que os outros. Não vou me reforçar, não vou contratar outro. O Savério me disse em live que o Palmeiras usou o dinheiro do Hendrick para pagar dívidas, para pagar algumas coisas. Então, por que não tem transparência? Por que não é falado sobre isso? O Palmeiras está vendendo alguns jogadores da base para pagar contas, para pagar grandes salários da folha salarial do elenco que está muito grande. Então, é um erro que vai levando ao outro. Um erro vai levando ao outro. E aí, vários jogadores pararam de render e o Botafogo fez o quê? Depois da frustração que passaram em 2023, investiram pesado, contrataram grandes jogadores. Não reconhecer o Botafogo hoje como um justíssimo líder do campeonato é ser muito clubista, é puxar muita sardinha pro Palmeiras. O Botafogo merece ser líder do campeonato. É um time que não perde há não sei quanto tempo. Sei lá qual foi a última vez que o Botafogo perdeu um jogo. E os caras são líderes do campeonato com 6 pontos e agora são muito favoritos a ganhar o título. O que eu acho que vai acontecer? Acho que eles vão confirmar o título. Porque nós precisaríamos vencer
Mais jogos, tá acabado o campeonato. Mas enquanto tiver chance matemática, gente, sempre vai existir. Mas se a gente for olhar o futebol que nós estamos apresentando, o nosso nível contra o Bragantino, olha o que o Palmeiras jogou contra o Bragantino. Um jogo horrível que o Palmeiras fez. Não conseguia finalizar no gol, ainda tomou um certo sufoco. Então nós temos que admitir, quem tá dentro do Palmeiras, o Abel Ferreira, a diretoria, presidente, tem que admitir que foi um ano de decisões erradas, de decisões equivocadas. Se for para 2025 achando que tá tudo certo, perdendo é normal? É normal. Mas quando você não faz as coisas, você fica mais perto de você perder, fica mais próximo de não atingir os resultados. E o Botafogo fez isso, foi lá, contratou, trouxe peças importantes, tiveram jogadores que poderiam estar aqui. O Igor Jesus foi contratado de graça, assinou pré-contrato. O Bastos também. O Savarino custou 2,6 milhões de dólares. 14 milhões de reais. Os caras foram ao mercado depois de um ano que eles apanharam, perderam o título pra gente, a gente se acomodou e agora o Botafogo está aí disparando no campeonato e faltando 6 rodadas tem 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse 6 pontos na frente do Botafogo na reta final, dificilmente o Botafogo conseguiria alcançar. E agora, sendo o contrário, o Botafogo jogando mais bola, é muito difícil. O Palmeiras tem que fazer respeitar o torcedor, jogar jogo a jogo, tentar vencer os 6 jogos, inclusive vencer o Botafogo 4 dias antes da final da Libertadores e dar o seu máximo. Coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer nos últimos jogos, com o empate contra o Bragantino, com a derrota para o Corinthians e o empate com o Fortaleza. Então o Palmeiras foi incompetente em campo e também nas suas atitudes para a temporada 2024, porque ficou espelhado lá em 2023, onde nós já não jogamos um bom futebol. O Palmeiras está nessa situação também, devido ao mau trabalho do Abel Ferreira em 2024, quero que ele permaneça para 2025, eu acho que ele ainda pode render, precisa de reforços, precisa de várias coisas acontecerem, mas em 2024 nós paramos no tempo, nós já paramos já faz um tempo que a gente parou no tempo, eu já vejo isso desde o começo da gestão da Liga, só que os títulos vêm, ganha o Paulista, ganha a Recopa, ganha a Supercopa, ganha o Campeonato Brasileiro, mas com o Gagliotti nós ganhamos 2 Libertadores, com a Leila Pereira nós não conseguimos nem chegar numa final, isso já é uma queda, não é fácil, mas nós tivemos oportunidades. Nós chegamos perto ali, faltaram alguns detalhes. E esses detalhes são reforços, é o time jogar mais futebol e parar de ficar agarrado com convicções de coisas que não estão dando mais certas. E fora alguns atletas que não estão jogando absolutamente nada e são titulares, outros não têm oportunidades, outros que estão jogando aí, que têm contratos longos e não rendem mais no Palmeiras. E estão insistindo com os atletas que não dão resultado. Por isso, essa queda absurda do time e essa diferença que temos para o Botafogo em 2024, que pode ganhar um brasileiro e uma Libertadores. E de verdade, eles são bem favoritos, muito mais favoritos no brasileiro agora com esses 6 pontos de vantagem. E contra o Atlético é um jogo, só pode acontecer tudo, mas não duvidem que os caras sejam capazes de ganhar, porque os caras têm um belo de um time. Tamo junto, galera, obrigado pela sua presença aqui, deixe seu comentário, não sou dono da verdade, apenas estou analisando e deixando a minha opinião. Tamo junto, tenha uma ótima quarta-feira, até mais tarde, é nóis.